Então, vamos começar. Alinha a coluna, entra numa pose bem ereta. Desliza a palma das mãos, vamos aquecer um pouco as mãos. Bate palma entre os dedos das mãos. Massageia, aquecendo todas as partes. O polegar, entre o polegar e o indicador. A lateral da mão do mindinho. A lateral do lado do indicador e polegar. As costas das mãos. Bate as costas das. E relaxa as mãos sobre os joelhos. Sinta as mãos mais aquecidas. Alonga a coluna, fecha os olhos. Traz atenção para a sua respiração. Inspira mais profundamente. Ao expirar, esvazia completamente, murcha a barriga, leva o ponto do umbigo lá para trás, lá para as costas. E vai suave e profundo na sua respiração. Sinta a expansão do seu tórax, do seu abdômen, quando você preenche toda essa casa de prana. E ao expirar, esvazia completamente. Ao expirar, relaxa esse padrão respiratório. Une a palma das mãos no centro do peito em Prana Mudra. Vamos intencionar a nossa prática de hoje para as pessoas que não podem praticar, né, que estão em recuperação de alguma enfermidade. Se você quiser dedicar para alguma pessoa em especial, força, energia, proteção, cura. E também pela paz em nós mesmos e pela paz no mundo. Inspira profundo para entoar o mantra de abertura. Om Namo De Vamos. Namo. Om Namo Namo Gurudev Namo. Om Namo
Te Namo Adgure Name Jugatgure Name Satgure Name Sri Guru Deve Name Adgure Name Jugatgure Name Satgure Name Sri Guru Deve Name Atgure Name, Jugadgure Name, Satgure Name, Sri Gurudeva Name. Inspira, faz uma pausa, contém o ar, uma leve mulabanda. Inspira e relaxa. Ok. Bom, a gente vem trabalhando três pontos muito importantes no yoga, no nosso corpo físico, mas que relaciona, que nos conecta com o todo, né? O primeiro ponto é o ponto do umbigo, que a gente trabalhou aí há 2, 3 semanas atrás, esse cinturão pélvico, essa essência é onde armazena todo o prana que a gente nasce, ele é armazenado aqui no ponto do umbigo. É a nossa fonte de energia, é o centro de onde parte todos os canais energéticos. Então, é o ponto do umbigo, é a nossa essência. O segundo ponto é o ponto aqui no plexo cardíaco, que é o nosso sopro, o nosso prana, é a casa do prana, né? O pulmão e o coração, que foi a aula passada. E o terceiro ponto, que são chamados três tesouros, né, no nosso corpo, é o ponto entre as sobrancelhas, que ele é o símbolo, a representação do espírito em nós, né? Então, a gente vai trabalhar hoje esse terceiro ponto, que a gente vem trabalhando de baixo para cima, e esse ponto, né, do terceiro olho, ele no nosso corpo físico, ele está relacionado com a hipófise, com a pineal, né, que são essas glândulas superiores, mas ele também está relacionado com o espírito. O espírito em nós é o que diz o nome do CRI. O CRI fala para manter-nos espírito, para a gente lembrar que a gente é um espírito passando por uma vida material, né? Ou a tradução dele também é para manter o ânimo, né? O espírito é o ânimo, é a vontade, é a força, é a garra, né? O desejo que a gente coloca nas coisas, na vida. Então, isso é a representação do espírito. E a representação dele no nosso corpo físico é o campo eletromagnético. Então, cria ele é voltado para o campo eletromagnético também, né? Então, quando a gente nasce, vamos fazer uma curva aqui assim. Quando a gente nasce com uma quantidade de prana que a gente vem com ela. A gente não pode aumentar essa quantidade de prana. Vocês conhecem aquele negócio, chegou a hora? É que o prana acabou mesmo, né? Então, a gente vem com uma quantidade de prana que ele vai ser distribuído por nossa vida toda, né? Então, quando a gente nasce, antes da gente nascer, a gente está conectado com essa força energética, essa força cósmica. A gente vem desse lugar. Na concepção, a gente começa a ganhar um corpo material. E no nascimento a gente materializa, né? Nasce mesmo. Quando a gente tem essa forma material, a gente perde essa fonte cósmica, né? Então ela estava ali e agora a gente não tem ela mais. A gente tem ela nessa reserva no ponto do umbigo, que é a essência. Então a gente vai gastando. Então a gente está aqui no nascimento, a gente tem a infância, que a gente tem energia pra caramba, adolescência, adulto, tem super energia, é época de muita produção, de formar, de trabalhar, de ter filho, de casar, tudo, né? E a gente está gastando prana. A gente tem aquele tanto de prana que a gente está gastando, vai descendo, vai descendo. Chega na terceira idade, depois dos 50, depois dos 60, a gente tem menos prana. Por isso que a gente faz yoga, para a gente estimular, para a gente proteger, para a gente preservar esse prana que está diminuído.
E quando o prana não existe mais, o prana, o último suspiro acaba, o nosso corpo, que era matéria, ele vira um corpo espiritual e ele volta a ser abastecido, nutrido pela energia cósmica. Isso fala a anatomia iógica. A gente vê na yoga é dessa forma. Tem outras versões? Tem, né? Mas o que a gente estuda aqui é essa versão de nascimento, tá decrescendo a energia e até a gente alcançar de novo essa energia cósmica. Tem uma professora, Regina Nakamura, que ela fala que o Sol ele nasce e morre no horizonte. A água, ela nasce na profundeza das terras e morre na profundezas do oceano. Então, teoricamente, a gente observando a natureza, a gente vai nascer dessa fonte divina infinita e vai voltar para essa fonte infinita divina, né? Então, a gente faz esse percurso o melhor que a gente pode e a gente pode conectar com essa força, sentir que ela existe em nós. É muito sutil o Cria de hoje, mas o yoga a gente trabalha no corpo, através de movimento, de respiração, para que a gente possa alcançar um ajuste mental e trazer esse brilho, essa força do campo eletromagnético, que é a representação do nosso espírito. Então vamos lá? Vamos aquecer um pouco os ombros, gira os ombros para trás. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta no final, estou à disposição. Se quiser compartilhar alguma outra forma de energia, também. Move para cima e para baixo. Ok, mãos sobre os joelhos, flexiona e estende. Projeta o peito para frente, estendendo a coluna e flexiona. Move a coluna, flexão e extensão da coluna para frente, para trás. Movimento muito conhecido, né? Segura aí as mãos sobre os joelhos, ajuda a projetar o seu tórax para frente com a força dos braços. Inspira quando vai para frente e expira quando vai para trás. Só mais alguns segundos e vai lá no centro. Inspira, expira. Mais uma vez. Inspira profundo, expira. Ok. Bom, se precisar, estica um pouco as pernas, solta aí as pernas enquanto eu explico. A primeira asana, a gente vai trazer os braços em V. A palma da mão está voltada uma palma para a outra. O movimento da palma da mão, a gente vai fazer um movimento de pulso aqui. A gente vai fazer em quatro tempos. A mão está lá em V. Só porque se eu fizer aqui em cima, não dá para ver. Então, eu vou. No primeiro movimento, eu aponto a mão para frente, ela ainda continua voltada uma para a outra. Volta. Depois eu vou levar ela para cima, a palma da mão apontando para cima e volta. Então o movimento é um, dois, três, quatro.
Um, dois, três, quatro. Então, a mão está lá em cima e vê. Vamos tentar aqui. Então, estou aqui, coluna ereta. Começamos. Para frente, volta. Para cima, volta. Quatro tempos. Dois, três, quatro. Continua, a gente vai por mais 40 segundos. Se você já automatizou, fecha os olhos, concentra no ponto entre as sobrancelhas. E atenção, congela lá na pose inicial, o braço, estica bem o braço, inspira, expira e relaxa os braços, mantenha a coluna ereta e permaneça imóvel, deixa seu corpo absorver o estímulo. Inspira, expira. Ok. Próxima asana, a gente vai fazer é o Vênus Mudra, só que os dedos estão invertidos. Eles estão para dentro das mãos. A gente, e pressiona aqui o polegar para fechar o mudra. Então os dedos estão recolhidos para dentro. O braço está paralelo ao chão, o mudra em frente ao coração. E a gente vai fazer um movimento igual de serra, né? Como se eu estivesse segurando uma serra, fazendo para frente e para trás o movimento. Então, inspira e expira. Então, vamos lá, entra na pose, por favor. E começamos. Inspira, expira. Une o movimento à respiração. A respiração fica quase que uma por segundo. É um movimento contínuo. Isso. Trabalhando esse campo dessa região prânica, campo do coração e pulmão.
e se entregue ao movimento e vai. Isso, mantenha o pulsar da respiração junto com o movimento. Inspira e expira. E nós vamos por mais um minuto. Para você falar para alguém. Isso, fica firme, vai, no ritmo. Bota ritmo no seu corpo, na sua respiração, na frequência cardíaca, nas ondas cerebrais, tudo reflete. E atenção, inspira lá na frente, estica o braço, expira e relaxa, relaxa as mãos, relaxa os ombros e mantenha-se presente em você mesmo. Inspira, expira, relaxa as pernas. Próxima asana, a gente vai deitar sobre as costas e vamos fazer o levantamento alternado das pernas. Então, as mãos, a gente vai usar um triângulo embaixo do quadril. Essa é a pose. Então, eu vou deitar sobre as costas, faço um triângulo com a mão, apoio aqui o meu cóccix. Eu vou inspirar, subir uma perna a 90 graus e expira e desce. Inspira, expira. E vai alternando. Inspira. Une o movimento à respiração. Vou marcar aqui o nosso tempo. Então, entra na pose, apoia seu cóccix e vamos lá, começamos. Inspira, subindo uma das pernas, a perna está esticada, e expira, descendo. Cria o seu ritmo. Não precisa de pressa, é uma perna por vez. Ela sobe e desce, depois a outra, sobe e desce. Esse exercício faz uma pressão aí nas coxas, né, no quadríceps, e ajusta o cálcio e o magnésio, equilibra o cálcio e o magnésio no nosso corpo.
Nós vamos por mais 1 minuto. Isso aí, excelente. Só manter. E atenção, chegar uma perna lá no chão, para o movimento, inspira, expira, relaxa os braços, relaxa as pernas e permite essa circulação, esse bombeamento que foi feito com as pernas, para que a energia circule. Inspira, expira. E vamos voltando a sentar em easy pose. Vira para o lado, empurra aí o chão à lateral para voltar. Próxima asa, a gente está com a perna esticada para frente, as pernas unidas. A gente vai fazer um movimento de flexionar o tronco para frente, tentando manter a coluna o mais reta possível. A perna está esticada, o joelho também. A gente vai tentar não dobrar os joelhos e a gente vai descer o tronco retinho. Para isso, a gente vai segurar. A pose é segurando no pé. Se eu segurar no meu pé, eu não tenho mais movimento nenhum. Então, eu prefiro segurar aqui no meio da minha canela para eu ter um pouco de movimento e manter, mesmo assim, mantendo a coluna ereta. Então, eu estou segurando aqui e vou descer e voltar. Desce o tronco como um bloco inteiro e tenta manter a coluna ereta. Não deixa a coluna dobrar, não. Tenta manter a coluna ereta. As mãos podem estar aí na canela, onde for possível, desde que você tenha um pouco de movimento, né? Que se eu prender a mão lá no pé, eu não vou movimentar mais nada. Então, vamos lá. Segurou onde for possível e comece. Inspira em cima e expira descendo. A cabeça ela nem tem movimento, ela vai junto com o tronco, ela não desce, não tem esse movimento de cabeça, não. Vai só o tronco inteiro. O movimento é de quadril. E vai fazendo esse movimento junto com a respiração. Inspira e expira quando vai para frente. Deixa os joelhos retos, o pé apontando para cima. Não deixa o pé frouxo também, não. Só mais 30 segundos. E atenção, mantenha as mãos onde está, alonga a coluna, queixo para dentro. Inspira
Expira, volta o tronco, as pernas em easy pose, se for bom para você. Alonga a sua coluna para você desfrutar desse trabalho de flexibilidade. O trabalho de flexibilidade da coluna, ele rejuvenesce, ele traz a juventude, o vigor. Desfrute por alguns segundos. Inspira, expira. A próxima é o gato e vaca. Então, a gente vai entrar na pose do gato e vaca. A gente vai movimentar a coluna, né, com o apoio das mãos e dos joelhos no chão. E na sequência, a gente vai fazer uma variação que é dobrar os joelhos, tentando levar o calcanhar nas nádegas. Então, como o tempo é muito curto, eu já vou mostrar a variação. Então, o gato e vaca, a gente entra na pose de quatro apoios e move, né, a cabeça para cima, a coluna que desce, a cabeça que vai em direção, o queixo que vai em direção para baixo e a coluna que sobe. E a gente vai fazendo um movimento contínuo. Na sequência, a gente vai fazer esse movimento de manter a pose da vaca e mover os joelhos. Então, vamos entrar primeiro na posição do gato e vaca, por favor? Vamos lá, só um minuto, sem pressa. Inspira e expira. Trabalhando a coluna aí como um todo, né? Desde a cervical até lá na última vértebra. Isso, continua movendo, traz flexibilidade, mobilidade para o movimento. E atenção, mantenha a pose estática agora, com a cabeça levantada, a coluna ligeiramente para baixo, e comece a mover os joelhos, flexionando, levando o calcanhar em direção às nádegas. Uma de cada vez. Vai e volta, vai e volta. Tenta bater o calcanhar lá nas nádegas. E atenção, vai parando o movimento, desfaz a pose. Se você quiser assentar sobre os calcanhares ou voltar para a easy pose. Assim que puder, entra numa pose alongada, faça uma inspiração profunda, expira e vai para a sua experiência, para alguns segundos de autoajuste.
Inspira, expira. E agora a gente vai ficar de pé. Tem uma sequência que é de pé. Então, vamos, por favor. Próxima asa, a gente vai estar com as mãos na cintura e a gente vai fazer o movimento do tronco. Não é mover a cintura, é mover o tronco inteiro. Então, a gente vai o máximo, o mais longe que eu puder alcançar com minha cabeça, fazer um ciclo mais alargado que eu puder. Então, vai longe lá. Escolhe um lado, a gente vai fazer só para um lado. Vou marcar aqui o nosso tempo. Pode começar. Isso, gira o tronco todo. Manter os olhos abertos, né, para manter um equilíbrio melhor. Isso, excelente. Move. E atenção, vai parando o movimento, vai lá em cima, alonga, inspira, expira, relaxa os braços e permaneça imóvel. Deixe o seu corpo absorver esse estímulo. Existe um movimento interno. Observa, mas não interfere em nada. Inspira, expira, e agora movimenta, solta, solta, movimento. A gente vai fazer a flexão para frente, a perna está afastada na largura do seu quadril, na largura do seu ombro, e o braço está lá para cima. A gente inspira em cima e expira descendo. Inspira subindo e expira descendo. Sempre volta o braço lá em cima. A gente vai começar e terminar aqui. Então vamos lá, braço para cima para a gente começar. E foi. Inspira subindo, expira descendo. Sem pressa, conduz o movimento dos braços esticados lá em cima. E flexiona o tronco, soltando a cabeça, sem tensão no pescoço. E atenção. Inspira lá em cima, estica os braços para cima. Inspira. Expira, relaxa os braços. Agora fecha os olhos, se você puder. Sinta-se bem equilibrado, bem plantado aí no chão. Imóvel, estável. Muito dos líquidos do corpo move, deixa que eles decantem com a inteligência do corpo, sem a gente interferir.
A equalização é tão importante quanto o movimento. Inspira, expira, e agora solta, solta para a terra, movimenta, solta as pernas, braço. Nós vamos continuar no movimento de flexão e agora a gente vai afastar as pernas o mais largo que você puder. Ela tá além do seu quadril, tá largo lá. Braço lá em cima, esticado. A gente vai inspirar em cima e expirar. Agora eu acho que a mão toca lá no chão. Toca a mão lá no chão. Inspira em cima e expira tocando a mão no chão. Sem pressa. Vai junto com a respiração. Isso aí. A perna bem afastada. E atenção, leva o braço lá para cima, na pose inicial, inspira, expira, relaxa os braços, volta as pernas para uma pose confortável. E mais uma vez, fecha os olhos e se recolhe para esse olhar interno e permite. Inspira, expira, mais uma vez, solta, solta as pernas, os braços. Solta. Dessa série de flexão do tronco é a última. Então agora a gente está com as pernas unidas, braço lá para cima. Essa é a mais difícil e trabalha o nosso equilíbrio também. Então os pés estão unidos, braço lá em cima, inspira em cima e expira descendo. Inspira subindo e expira descendo. Já estou marcando o nosso tempo. Continua. E atenção. Chega lá em cima, inspira, mantém o braço esticado, expira, relaxa os braços, afasta um pouquinho as pernas, fecha os olhos e mantém-se imóvel, estável e permite essa autorregulação.
Inspira, expira. Ainda de pé, é o último exercício de pé. A gente vai estar com as mãos aqui, os dedos apontando para o pescoço, e a gente vai fazer o movimento de inspirar, esticar os braços e expirar e voltar. A gente está de pé ainda. Então, o movimento ele é para cima, ele não é de. Você não está puxando nada de cima para baixo, você está tirando do seu ombro e jogando para cima. Então, é esse movimento. Inspira e expira. Inspira. Então, de pé, as pernas estão um pouco afastadas, confortável, mão aqui, e começamos. É rápido, é um movimento rápido. Isso. Mais 10 segundos. Rápido. Tem atenção, inspira, estica. Expira, relaxa os braços. Vamos buscar sua almofada, sentar. Vamos equalizar sentados. Em easy pose, alonga a coluna. Relaxa os ombros, mantendo a coluna ereta. Deixa a respiração livre. Inspira, expira. E o nosso último movimento, a gente vai fazer a rotação da cabeça. A gente vai fazer só para um lado, escolhe o lado, né, que for melhor para você. E é um movimento contínuo. Ele agora não é tão lento igual quando a gente já não está aquecido, né? Agora a gente já está bastante aquecido, então a gente vai trazer o queixo no peito e tentando fazer uma circunferência, tentando alcançar o mais longe que você puder, num movimento contínuo. Então vamos lá, o queixo no peito e comece um movimento. Escolhe o lado que é mais fácil para você e vai. Tentando alcançar longe o topo da sua cabeça. Não é correndo, mas também não é lento, é contínuo, movimento sequencial. E atenção, quando o queixo for chegando no peito, para o movimento, alinha a cabeça no prolongamento da sua coluna e permite essa equalização. Inspira profundo, expira.
Inspira, expira e vamos preparar para o relaxamento em Savasana, deitado sobre as costas. Aqueça o seu corpo, mantenha, né, uma cobertinha aí do seu lado nessa época. Os braços ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para cima. Relaxa as pernas, os pés. Relaxe, se entregue.
Inspira, expira. E lentamente vai movendo os pés e as mãos, espreguiçando. Vira o quadril para um lado, para o outro, flexiona uma das pernas e gira a perna flexionada sobre a perna que está estendida. Massageia as costas, flexiona as duas pernas e massageia as costas.
palma das mãos, bola dos pés, seu rosto, massageia o seu rosto. E faz um balancinho sobre as suas costas, para frente e para trás, massageando a extensão da coluna. E vamos assentando em easy pose, finalizando esse trabalho com uma meditação que a gente vai buscar visualizar, estar integrado com o campo eletromagnético, com esse campo que nos circunda, essa frequência, essa vibração, que é a representação do espírito no nosso corpo. A meditação ela tem o nome de meditação para radiância e tranquilidade. Então, a pose é muito tranquila. A gente vai colocar uma mão sobre a outra, não importa se é a direita, se é a esquerda. Só que o polegar ele vai estar se tocando e apontando para fora do nosso corpo. Então, ele está deitado, né? Ele está apontando para fora. Ele não está voltado para cima. Então, a mão está assim e o polegar se toca apontando para frente. Então, vamos entrando na pose. Os olhos caem e fecham. Os olhos estão naturalmente fechados, não tem foco. A pose a gente precisa estar relaxado e tranquilo na pose, confortável. E mentalmente olhe em volta de você esse campo que te circunda, esse campo energético que te envolve, inclusive nas suas costas. Sinta a presença desse campo. Existe uma natureza ao seu redor e sinta que você faz parte dessa natureza. As pedras, as plantas, as árvores, as aves, os animais e você, integrado nesse macrocosmo.
Sinta o seu brilho, a sua luz, e se transporte agora para o infinito céu, como se você fosse uma estrela. Perceba a sua própria radiância, a beleza desse céu infinito. E traga a sua presença nessa pose confortável, envolto de luz. Inspira, expira, traga as mãos unidas no centro do peito. Projeta essa paz interna para toda a sua família, para o mundo todo.
Ok, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Maravilhosa aula, viu? Ah, que Estou com o meu bom. prana todo ativado mesmo. É Estou com isso aí. 77 anos, mas está indo bem, viu? É, Prana está ótimo, cheio de ah, energia. é isso mesmo. A gente tem que manter a energia ativada e, ao mesmo tempo, não abusar da energia, né? Tem gente que pula de paraquedas, de, né, body jump, essas coisas que você está gastando uma energia desnecessária, completamente desnecessária, no momento que a gente tem que preservar a energia, né? Isso. É, Então, é esse lugar que a gente faz essa manutenção com a yoga. A gente faz a manutenção quando caminha, quando faz musculação? Faz também. A gente também está trabalhando a nossa energia. Mas a gente não está trazendo conhecimento disso, né? Quando no yoga a gente traz essa clareza, esse conhecimento dessa necessidade, dessa existência, dessa força, né? é E desse campo que nos envolve, do espírito, né? Que é o que somos, né? mesmo. Isso, Ok, Deise, pessoal. obrigada. Um beijo, Bom tchau, fim- boa semana, boa semana para vocês. Tchau, tchau. tchau.